Ó, questão 16, ele diz que o setor de vendas de uma concessionária de veículos tem três funcionários, Karina, Marcela e Vanessa. O gerente do setor deseja comprar a regularidade, quer dizer, peraí. O gerente do setor deseja comparar a regularidade desses três funcionários em relação às vendas mensais de cada um. Para isso, ele elaborou um gráfico a seguir em uma mesma escala. Então, isso é importante porque ele está usando o mesmo padrão, né? Então, o 7 é o 7 para todos, o 8 é o 8 para todos. Não tem nenhuma desproporção nesse gráfico. Mostra que, que mostra que quantos veículos cada um foi vendido nos últimos 5 meses. Então, aqui está as vendas nos últimos 5 meses. Ele quer o quê, ó? Dos três funcionários, relativamente o número de vendas mensais, o que teve menor desvio padrão e o que teve menor desvio padrão. Então, desvio padrão vai ter a ver com aquela ideia que a gente costuma falar de regularidade. Quem foi mais regular? Um cara que tirou 7, 7, 7, 7, ou um cara que tirou um 10, depois tirou um 4? Tirou um 10, depois tirou um 4. Então, o cara que foi mais regular foi aquele que se manteve mais na média, no padrão que a gente está analisando. Então, como a média nessa situação que eu estou usando é 7, se o menino tirou 7, depois 7, depois 7, depois 7, e o cara que tirou 10, depois 4, 10, depois 4, eles têm a mesma média no final. A média seria 7, os dois. Mas quem foi mais regular dos dois? Quem teve essa constância maior? O primeiro cara. Então tem a ver com a regularidade, né? E essa regularidade a gente está falando de desvio padrão. Então, quando a gente vai analisar, o que é que eu sei? Eu sei que é aquele cara que manteve o mesmo padrão, a mesma nota, o mesmo valor por mais tempo. Então, na situação que a gente está olhando aqui, ó, o que é que eu poderia perceber? Ó? A gente tem Karina, a gente tem Marcelo, a gente tem Vanessa. Sem fazer conta, sem a gente fazer nenhum cálculo, você consegue perceber visualmente pela tabela quem foi mais regular do que quem. Então, algumas vezes, o Enem vai te cobrar não para fazer aquele cálculo extenso de desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz da variância, aí você faz a variância é a média menos o valor ao quadrado e vai somando, não é isso? E aqui não, aqui a gente não precisa fazer. Se você faz isso, você perde tempo, né? Não seria muito interessante. Você consegue bem claramente distinguir os três. O cara que foi mais regular, aquele que teve mais próximo as notas dele, umas das outras. Nesse caso não é nota, né? Mas seria número de carro, não é isso? Karina, você percebe o que vê? Olha a regularidade dela, não mudou muito. Se a gente fosse fazer uma linhazinha, ó, vê, ela faz isso e volta. Agora vê Marcelo. Marcelo vem, vem, sobe muito, aí cai e cai. Então veja, já foi um padrão muito desregular. Enquanto Vanessa, ela teve uma regularidadezinha, ó, mas aí já começa a descer também, ó. De novo, desceu. Então ela desceu mais, ela variou mais do que Karina. Isso é visualmente perceptível. Então, por mais que a gente não tenha feito a conta, que é uma conta extensa, a gente vai conseguir perceber que aquele que foi mais regular, então o cara que é mais regular, eita, R feio da fé, peraí. O cara que é mais regular, ele é o que tem menor desvio padrão. Ele variou menos. E o cara que é menos regular é o que variou mais, teve maior desvio padrão. Então, nessa situação, quem teve o menor? Karina. Quem teve o maior? Marcelo. Então, como ele pede na ordem, não é isso? Ó, dos funcionários relativamente, o que apresenta menor, Karina. E o que apresenta maior, Marcelo. Resposta, letra A.